Olá, meus amigos. Nessa aula, nós vamos falar sobre síndrome da fadiga crônica. Essa doença, ela é muito mais prevalente do que vocês imaginam. Ela está aí do seu lado, com certeza. Com certeza você conhece alguém com síndrome da fadiga crônica. E grande chance desse indivíduo não saber que possui essa doença. Como que, como que eu me aproximei desse nome, desse tema? Por conta da minha história pessoal. Desde criança, eu tenho um pouquinho mais de cansaço que as outras pessoas. Desde criança, para mim, é mais difícil ficar em pé durante muito tempo. Então, a minha história começa lá quando eu tinha por volta de 6, 7 anos. Eu ia à missa com a minha tia, com a tia Nilza. E lá na missa eu ficava impressionado que as pessoas ficavam muito tempo em pé. E para mim aquilo era muito sacrificante. Muitas vezes eu sentava. Ou na escola, no maternal eu já observava isso. Eu observava que as professoras ficavam o tempo todo em pé e pensava, gente, como que elas conseguem ficar tanto tempo em pé? Né? Eu não entendia aquilo, porque para mim aquilo era impossível. E os sintomas foram aumentando, né? Com cerca de 15, 16 anos, eu competia de mountain bike, eu tinha câimbras alucinantes, né? E com cerca de 17, 18 anos, eu conheci o trabalho do Dr. Luiz Moura e falando do magnésio, né? E aí do cloreto de magnésio. Né? Ali minhas câmeras começaram a melhorar, mas com cerca de 22, 23 anos, a doença realmente veio, no meu caso, com força total. Né? Fadiga incapacitante, né? Raciocínio muito lento, memória ruim, e, e aí começou uma jornada de tentar me ajudar. Essa jornada chegou ao absurdo. Eu sempre gostei de ir para a natureza, para parques ecológicos. Quando eu via alguma frutinha na natureza, eu pegava, botava na boca e pensava, poxa, às vezes eu vou achar a solução para esse cansaço, né? Mas isso para mim era normal, né? Claro que eu tive essa piora nessa idade, mas isso era normal para mim, né? Já tinha havido essa primeira descoberta do cloreto de magnésio, que realmente me ajudou bastante. Enfim, então, por conta disso que eu estudo essa doença. Né? Mas quando que eu fiz o meu diagnóstico? Quando eu descobri que eu tinha síndrome da fadiga crônica? Tudo começou com um exame laboratorial de saliva, de um perfil hormonal salivar. Nesse perfil, as medições de cortisol do meu organismo, os resultados vieram muito baixos, muito abaixo da referência. E ali eu tive um primeiro título, fadiga adrenal. Com esse título, eu eu já me senti um pouco mais confortável, porque ali eu comecei a reposição desse hormônio e senti alguma melhora. Só que aí eu continuei meus estudos até um convite, né, de aula. Eu fui para o Canadá dar aula. Uma das aulas que eu realizei lá foi de síndrome da fadiga crônica, assim como câncer e problemas de tireoide. E estudando sobre síndrome da fadiga crônica, eu descobri que eu não tinha fadiga adrenal, que eu tinha síndrome da fadiga crônica. E um tema que a gente vai abordar ainda, fadiga adrenal não existe. Não existe fadiga, a adrenal não fadiga. Na verdade, o que acontece é é um bloqueio central do eixo neuroendócrino, hipotálamo, hipófise adrenal. A gente pode abordar mais esse tema futuramente. Então, estudando para realizar essa aula no Canadá, eu li todos os critérios da Associação Canadense de Fibromialgia e Síndrome da Fadiga Crônica e vi, né, eu tenho síndrome da fadiga crônica. É uma doença muito incapacitante, muitas pessoas no mundo a possuem, só que são pessoas que ou não sabem que possuem a doença, que é o caso do Brasil, existe um desconhecimento muito grande, mas é um perfil diferente do Canadá. No Canadá, as pessoas que possuem síndrome da fadiga crônica, eu nem falei o nome técnico dela, encefalomielite miálgica. Lá eles sabem. Só que o resultado é o mesmo daqui, porque eles não sabem tratar, assim como aqui. Né? Então, são pessoas totalmente desassistidas pela medicina, totalmente. Existe um gráfico dessa associação canadense que mostra que a doença em que as queixas do paciente com relação à sua saúde são menos atendidas pelo tratamento médico. É a número um. Número um, ela é mais grave com relação às queixas do que AVC, do que DPOC, do que câncer. Existe um panorama terrível dos indivíduos com síndrome da fadiga crônica. Primeiro,
eles recebem uma tarja, síndrome da fadiga crônica, que eles não fazem nada com isso, porque não existe um tratamento para isso. E um ponto antes, né, do diagnóstico, não existe exame laboratorial, não existe ressonância magnética, não existe algum marcador sorológico, o diagnóstico ele é clínico. Então isso demanda experiência e conhecimento do profissional da área da saúde que ele está buscando ajuda. Então ele tem esse diagnóstico, né, ele foi no médico, ele vai sair do médico com uma lista de remédios. Muitas vezes vai ser indicado para ele um antidepressivo, um ansiolítico, um remédio para dormir, um remédio para colesterol, normalmente eles têm colesterol alto, um remédio para tratar um possível diabetes, e, enfim, ele vai sair dali polimedicamentado, né, o básico não foi visto, e a qualidade de vida dele, que já era péssima, vai piorar mais ainda. Essa história, infelizmente, eu escuto com muita frequência. Muita frequência. Uma dificuldade dessa doença hoje é quando a gente chega no tema preconceito. É uma doença que gera muito preconceito. Por quê? Isso eu vivi na minha pele, isso eu escuto dos meus pacientes. Porque você tem uma fadiga incapacitante. Só que as pessoas não sabem que você tem alguma doença e às vezes você não sabe que tem também. Então você é taxado de o preguiçosinho. Ah lá, ó, aquele cara ali é preguiçoso, não quer fazer nada não, quer ficar parado ali. Né? Então, por exemplo, eu vivenciei isso, por exemplo, na faculdade. Né? Na faculdade, eu era o aluno que sentava na primeira carteira, eu assistia todas as aulas, todo o curso extra eu ia, e eu era uma das piores notas da sala. Né? E, por exemplo, alguns colegas comentavam, poxa, mas como é que você faz isso? Né? Você é burro? O que você faz? Você estuda, você não vai em festa para estudar, você vai em todos os eventos e tira nota ruim. Como é que você faz isso? Né? Mas por quê? Porque realmente, eu com síndrome da fadiga crônica, com ela mal conduzida, ela maltratada e com vários sintomas da doença. Se eu quiser estudar X, eu vou ter que despender um tempo, uma energia muito maior do que o indivíduo saudável. E não vou ter o mesmo resultado, vou ter um resultado muito inferior. Então, o preconceito tem que ser vencido também. E isso causa muito sofrimento. Eu falei de um ambiente estudantil, mas isso na família. Vão arrumar a casa. Vai ter um momento que você não vai conseguir. Se você tem síndrome da fadiga crônica, você vai querer deitar. Você está numa fadiga, você está com dor, seu pescoço está doendo, você está com uma cãibra na perna também que não te deixa, por exemplo, lavar o banheiro, lavar a louça. Você tem que ficar em pé. E, claro, a gente está falando de uma síndrome que a queixa principal é fadiga. Não é qualquer fadiga, é fadiga incapacitante. Né? Então, aqui é uma primeira diferenciação de uma fadiga comum para uma síndrome da fadiga crônica. A fadiga comum pode ser causada por vários fatores. Então, por exemplo, o indivíduo vai trabalhar até meia-noite, ele dormiu 1, 2 horas naquela noite. Ele vai ter fadiga, ele vai ter cansaço. Né? Ele fez muito exercício, ele vai ter cansaço. Existe uma causa evidente. No caso da síndrome da fadiga crônica, muitas vezes não. Tudo bem que um dos sintomas pode ser mal-estar e fadiga após esforço ou exercício físico, mas ele pode ter fadiga sem uma explicação aparente. Então, essa é a principal queixa de um paciente com essa síndrome. Existem várias outras principais, como dor. Ela é muito confundida com fibromialgia. Muitas pessoas hoje que possuem diagnóstico de fibromialgia não têm apenas fibromialgia. Muitas vezes elas têm síndrome da fadiga crônica, e a fibromialgia é uma comorbidade. É uma doença que está em paralelo a essa outra doença. Outros sinais e sintomas. Desautonomia. Né? Normalmente quem tem síndrome da fadiga crônica tem desautonomia. Ele está sentado, ele vai levantar e ele vai desmaiar ou quase desmaiar. Tudo vai ficar preto. Ele tem sintomas imunológicos. Né? Por exemplo, ele vai forçar um pouco mais. Nossa, hoje eu vou fazer exercício. Ele vai lá, vai querer nadar 1.000 metros, vai nadar 50, e dali ele sai gripado. Não para de espirrar, gripe, cama, fadiga. Né? Ele tem sensibilidade a vários alimentos e medicamentos também. Outros sintomas neurológicos, cognitivos. Né? Ele tem uma dificuldade de concentração. Né? Um parêntese aqui. É comum que indivíduos com síndrome da fadiga crônica possuam transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então ele tem dificuldade de concentração. A memória de curto prazo dele é péssima. Ele vai esquecer do que ele está fazendo. Então, por exemplo, ele está no quarto dele, ele vai para a cozinha para tomar um copo d'água. Muitas vezes ele chega na cozinha e ele esqueceu já.
Ele não lembra o que que ele vai fazer. Ele volta para o quarto, continua fazendo o que ele está fazendo, ou às vezes ele está num estágio tão avançado da doença, com uma fadiga tão incapacitante, que ele vai estar na cama, né? Ou tem casos que nem ele nem vai conseguir levantar da cama. Existem casos em que o indivíduo ele tem dificuldade de pentear o cabelo, de tamanha fadiga. Então, assim, existem estudos que apontam até essa doença como uma doença de base, é, no mau funcionamento de suas mitocôndrias, que são nossas pequenas usinas de energia. Existem várias outras possíveis manifestações, essas são as principais. Existem vários estudos que mostram que possivelmente essa doença seja autoimune, né? E sendo autoimune, existe uma agressão da própria imunidade para o nosso sistema. Mas onde que está essa agressão? Parece que principalmente em receptores neuroendócrinos, como por exemplo receptores, né, de adrenalínicos, muscarínicos. Então parece que existe realmente uma agressão. E se existe uma agressão, existe inflamação. E se existe inflamação, existem caminhos que podemos pensar, né? O que podemos realizar para ajudar esses indivíduos? Né? A gente já falou sobre dieta plant-based, essa é uma delas. Então, por exemplo, a Associação Canadense de Encefalomielite Miálgica e Fibromialgia indica: adicione antioxidantes para estes indivíduos. E uma melhor forma de adicionar antioxidante não é tomando comprimido de resveratrol, não. Tudo bem que isso pode ser interessante, mas para esses casos é pensar em uma enxurrada de antioxidantes. A gente consegue isso com uma dieta plant-based, consumindo chás, consumindo punks, consumindo produtos apícolas, por exemplo, o mel, que é riquíssimo em antioxidantes, a própolis, por exemplo, a própolis vermelha, a própolis marrom, talvez as própolis de abelha sem ferrão. O que eu vou falar aqui agora, isso não é muito bem estudado, mas existe muita experiência clínica. Principalmente na Europa, mas no Brasil, vários médicos utilizam uma planta medicinal, né, no acompanhamento de pacientes com autoimunidade. Essa planta medicinal se chama Viscum album, em inglês Mistletoe, e em alemão Mistel. É uma planta que os druidas já falavam dela, né? Por exemplo, Asterix, aquela poção do Asterix, é feita de Viscum album. Então é uma planta de uso milenar, a mitologia já nos fala dela. E existe uma medicação injetável feita dessa planta que é muito estudada no tratamento do câncer. E essa medicação em doses baixas, ela ela tem grande potencial de ajuda aos pacientes com autoimunidade. Podemos pensar, por exemplo, na cannabis. A cannabis ela tem grande potencial de modulação da imunidade. A própolis também tem grande potencial de modulação da imunidade, né? A gente pode pensar em modulação do estresse, porque a modulação do estresse também modula a imunidade. E aqui a gente pensa em yoga, em mindfulness, meditação, filosofia, claro que pode ser uma ajuda. As artes podem ser sim de grande valia para o ser humano na modulação do estresse. Existe um estudo muito interessante falando de diabetes mellitus tipo 1, de diabetes tipo 1 e de estresse. E esse artigo fala o seguinte: é reconhecido que possivelmente o estresse ele esteja entre uma das causas do diabetes tipo 1, mas essa informação ela é negligenciada pela classe médica. Isso é de fundamental importância. Sentimentos mal trabalhados, como gênese de doenças autoimunes. A gente está falando de uma informação que vale ouro. Existe um médico que eu gosto muito, o Dr. Cícero Coimbra, que fala muito da vitamina D em altas doses. Ele fala o seguinte: existe uma coisa que pode fazer qualquer tratamento não funcionar, inclusive o dele: emocional abalado, muito estresse. Então, assim, é importante a gente conseguir modular esse estresse. É claro que cada um vai ter o seu caminho. Um outro caminho interessante, contato com a natureza, né? Ou então, um outro caminho que eu acredito que seja o ideal. Tudo isso junto. Religiosidade é um outro caminho interessante também. E um detalhe importante aqui, por exemplo, está em voga hoje uma dieta chamada low carb.
Indivíduos com síndrome da fadiga crônica que iniciam uma dieta low carb, eles pioram muito a sua queixa principal, que é a fadiga, e podem piorar muito a outra queixa, que é a dor. Existe um estudo muito grande realizado no Japão que mostrou que ele queria saber, né, qual que é a ingesta ideal de carboidrato, e ele estava avaliando com mortes por diversas causas. Então, ele pegou um grupo enorme e avaliou porcentagem de calorias com relação ao carboidrato. E eles avaliaram que sim, indivíduos que comem muito carboidrato morrem mais do que pessoas que têm uma dieta equilibrada com relação ao carboidrato. Agora, indivíduos com restrição de carboidrato, eles morrem mais ainda. Então, mostrando que excesso de carboidrato é ruim? É péssimo. Mas restrição de carboidrato é pior ainda. E com agravante, um dos sintomas de uma dieta com restrição de carboidrato é a fadiga. E, para quem já tem fadiga, isso é um desastre. E acompanhamos, por exemplo, indivíduos com uma dieta como essa, e o que ocorre nesses casos? Transaminases, enzimas hepáticas se aumentam, ureia, creatinina aumentam, mostrando que existe uma agressão ao organismo. Não é adequado, isso não é fisiológico. A gente tem que comer carboidrato, mas como tudo, excessos fazem mal. A gente tem que sempre buscar o caminho do meio, um caminho do equilíbrio. Aí que está a saúde, não de mais e não de menos. Exemplo simples, vamos pensar na água. Toma água demais, você afoga. Toma água de menos, você morre desidratado. Né? Agora, tome água na quantidade adequada. Assim como tudo na vida, busque o caminho do meio. E um tema super atual, Covid. Vamos começar falando do grupo de risco, né, para essa infecção tão grave. Uma parte do grupo de risco são pessoas com doenças autoimunes. Indivíduos com síndrome da fadiga crônica são um grupo de risco. E se essas pessoas se infectam pelo coronavírus, elas correm um grande risco de morte. Né? E uma das explicações, existem estudos que mostram que indivíduos com síndrome da fadiga crônica possuem menos células natural killer. É um glóbulo branco que tem como responsabilidade, né, ajudar na prevenção ou no combate às células tumorais e a vírus. Então, pelo fato deles terem menos células natural killer, eles possuem um risco muito maior de contraírem uma doença viral. E se contraem, eles passam um aperto maior do que pessoas saudáveis. Agora, um outro tema importante. Vocês já devem ter ouvido falar na síndrome pós-Covid. Eu não comentei com vocês, mas a ciência fala que uma das principais causas da síndrome da fadiga crônica seria uma infecção viral, claro que num terreno biológico adequado. Né? Infecção por vários vírus, herpes vírus, clamídia, enterovírus, vários. E a gente tem um novo item nessa lista, coronavírus. Então, indivíduos muitas vezes saudáveis que se infectam pelo coronavírus e muitas vezes passa como uma gripezinha ou realmente desenvolvem um COVID grave, no pós-COVID eles podem desenvolver síndrome da fadiga crônica. O COVID pode ser a gênese dessa doença, claro que com um terreno biológico normalmente de autoimunidade. Essa é uma das manifestações, é uma das possíveis manifestações da síndrome pós-COVID, a síndrome da fadiga crônica. Estima-se que cerca de 1 a 8% dos indivíduos que se infectaram pelo coronavírus, eles vão desenvolver síndrome da fadiga crônica. Isso é muito grave, né, porque é uma doença altamente incapacitante, como eu falei para vocês. Né? Então, a qualidade de vida dessas pessoas vai cair muito. Né? Muitas vezes, pessoas que praticavam exercícios regularmente, que tinham uma atividade laboral intensa, uma rotina muito agitada, elas não vão conseguir mais, né, realizar essa rotina, a não ser que elas busquem um tratamento adequado. A ciência fala hoje que não existe tratamento adequado, mas sabemos que várias práticas naturais podem ajudar e muito nesses casos. E eu vou te falar aqui alguns itens importantíssimos para você que talvez possua síndrome da fadiga crônica ou para você que possua algum tipo de fadiga.
Primeiro, avalie a sua vitamina B12. Vitamina B12 baixa causa muita fadiga. Número 2, avalie seu ferro. Quando a gente fala de ferro, a gente fala que existem alguns grupos de indivíduos que são mais suscetíveis a terem ferro baixo. Quem são eles? São indivíduos que crescem, então a gente está falando do neném e do jovem. São mulheres no período fértil que menstruam. Então eu falo assim porque tem mulheres que tomam anticoncepcionais que fazem elas não menstruarem. Então elas perdem um volume de sangue, de ferro, que elas não conseguem repor com a sua alimentação. E aqui existe até um mito, né? Ah, você não está comendo carne o suficiente. Isso é mentira. A quantidade de carne que elas deveriam comer, se ela menstrua muito, em muitos casos, seria absurda. Seriam, por exemplo, um exemplo, existe um comprimidinho de ferro que vende nas farmácias de 100 miligramas. Se você quiser a mesma quantidade que ali tem de ferro em carne, você vai precisar, por exemplo, de 5 quilos de filé mignon. Nenhum ser humano vai consumir essa quantidade. Então, esse mito do ferro da carne a gente mata aqui com essa pequena informação. O magnésio. O magnésio é importantíssimo, né, para bom funcionamento das nossas mitocôndrias. Então, muitas vezes você tem falta de magnésio. Se você tem síndrome da fadiga crônica, com certeza você tem baixa de magnésio e não vai ter nenhum exame que vai mostrar. O exame de magnésio não é tão confiável, por quê? O magnésio está no osso, principalmente. Então, você vai ter que suplementar. Claro que uma dieta à base de vegetais vai te dar um aporte maior de magnésio, mas na maioria das vezes, nesses casos, não é o suficiente. Você vai ter que suplementar magnésio. A vitamina D. Segundo o Dr. Cícero Coimbra, as doenças autoimunes ocorrem por uma resistência à atuação da vitamina D3. E nestes casos é interessante repor doses mais altas. Na prática, a gente observa que isso é verdade. Tá? Então, a gente se beneficia muito com doses um pouco mais altas de vitamina D. Claro que para descobrir a sua dosagem é através de exames seriados. A gente não tem uma regra geral. Né? Cada indivíduo responde a uma dosagem adequada de vitamina D3. A dieta plant-based ajuda muito nesses casos, em qualquer caso de fadiga. Meditação, contato com a natureza, arte, psicoterapia, mindfulness, claro que ajudam bastante também. Então esse é o básico, né, que você pode observar e que vai te ajudar bastante a trabalhar essa fadiga. Um detalhe importante dentro da dieta plant-based, a gente pode falar, mel e própolis entram nessa dieta regularmente, a gente dá ênfase a esses alimentos que possuem, por exemplo, muitos antioxidantes, muitas substâncias antimicrobianas, que pelo fato desses indivíduos, eles terem uma imunidade que funciona, vamos falar um pouco menos, né, em um aspecto, claro que em um outro aspecto de agressão um pouco mais, mas podem trazer muitos benefícios. Tá? Então esse seria um conjunto básico, né, para você que quer começar a superar essa doença.